A próxima apresentação é performance em espumas, segurança antiviral, antibacteriana e fungicida. Quem vai fazer essa apresentação é o Gilberto Falck, engenheiro de aplicações da TNS Solutions. Então, vamos lá, Gilberto. Nós estamos aguardando o Gilberto aqui na tela, conosco. Tudo bem? Simone, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada pela participação. É um prazer ter vocês aqui, mostrando toda essa tecnologia muito interessante para o mercado de espumas flexíveis. Uma excelente apresentação para você, Gilberto. Grato, Simone. O prazer é todo meu, é o prazer nosso da TNS estarmos presentes aqui junto com a FEIPUR e com a FEIPAR. Bom, gente, meu objetivo aqui é trazer um pouquinho do contexto qual nós estamos vivendo hoje, esse contexto de pandemia, e trazer algumas soluções que nós, como TNS, eu, Gilberto, como engenheiro de aplicação, e que leva essa tecnologia junto aos nossos clientes, falar um pouquinho desse contexto geral. Então, trazendo um pouco o que as outras empresas abordaram, a Gazinha, a Covest aqui no final, nós somos uma empresa que tem uma empresa pela sustentabilidade, e nós prezamos muito sobre a inovação e diferenciação junto aos nossos parceiros. Então, a TNS, ela é uma empresa hoje mundial e que vai estar apresentando um pouco aí das nossas características e dos nossos aditivos junto a esse segmento tão importante que é o segmento de espumas. Então, como o título do nosso webinar, né, do nosso encontro, nessa troca de conhecimento, é Performance em Espumas, voltado principalmente para a segurança em micro-organismos, voltada para a segurança antiviral, bactericida e fungicida desses materiais. Então, me apresentando rapidamente, gente, se me der a oportunidade, né? Eu sou, se puder passar a tela, Simone, por favor. Eu sou Gilberto, tá? Venho há muitos anos da minha vida, da minha carreira, buscando ser um professor, né? Buscando essa área acadêmica. Então, passei pela parte da graduação, mestrado, o doutorado na parte de engenharia de materiais, sempre muito focado e buscando o desenvolvimento de nanomateriais e, em paralelo, sendo professor aí de uma das universidades. Com baixos valores de combustão 7 do Rio podem Santa ser Catarina, embalados de maneira que é a mais Universidade Unisul, e logo tive a oportunidade de conhecer o Gabriel Nunes, diretor da empresa TNS, numa palestra que ele solicitei para ele fizesse junto à Unisul, e nesse encontro eu descobri um pouco, entendi um pouco mais sobre o que é a TNS, né? E aí o Gabriel nos comentou naquela palestra, naquele momento, a apresentação não está aparecendo, o que era a palestra, e logo eu tive a oportunidade de entender um pouco mais sobre a TNS. E eu sempre busquei levar essa parte de ensino, de nanotecnologia para a indústria, né? E entendendo o que era a TNS, se por favor pode passar para mim a próxima slide, entendendo como é a TNS, como que ela leva essa inovação aos seus clientes, sendo uma empresa de tecnologia química, atuando de forma global, principalmente voltada para micro-organismos, né, patogênicos, eu entendi um pouquinho mais e vim fazer parte da TNS naquele contexto. Então, isso é o que nós somos hoje, né? Essa empresa que atua de forma global, voltada para o mercado de B2B, levando essa inovação, essa diferenciação para os nossos parceiros, para as empresas que atuam junto com a TNS. E nós prezamos muito pelos relacionamentos duradouros, né? Então, a gente busca, assim, consolidar, levando sempre alta tecnologia para esse segmento, né? Então, muito obrigado. E aí a gente vem falando, e é o core business da própria TNS, é nanotecnologia. Eu vou abrir rapidamente para nós pensarmos, né? A gente vem falando nos últimos anos o que é nanotecnologia, o quanto que isso vem influenciando no nosso dia a dia. E aí eu trouxe uma rápida imagem para nós termos a compreensão do que é uma escala nanométrica, do que é nanotecnologia, o porquê que a TNS busca trabalhar e trabalha
com o desenvolvimento de nanomateriais. Então, entendendo essa imagem, nós conseguimos ter uma rápida compreensão da escala nanométrica. Nós estamos falando de materiais, ou a ciência, o estudo, né, de materiais em escala entre 1 a 100 nanômetros, que se enquadram tanto em escala de DNA, de proteínas, ou de próprios vírus que nós estamos vendo hoje nessa pandemia, né? Então, trabalhar com materiais nessa faixa etária de tamanho, nós conseguimos ter uma eficácia e uma eficiência muito maior a materiais com escalas superiores, materiais submicrométricos e micrométricos como um todo. E nesse contexto, com essa maior eficiência, nós conseguimos reduzir a quantidade de aditivo que é adicionado, de nanopartículas, tendo uma elevada eficiência. Então, nesse contexto a qual nós estamos inseridos, trabalhar com nanomateriais em combate à pandemia, em combate a vírus e bactérias, nós conseguimos ter reduções de cargas virais, no próprio exemplo que nós estamos falando de espumas, em tempos de contato em menos de 1 minuto. Tá? Por favor, se puder passar para o próximo slide. E aí a gente entra nesse contexto espuma, né? A motivação, por que nós estamos trabalhando nesse segmento, né? A gente sabe que espumas, elas têm leveza, têm baixo custo, têm resistência a rasgo, isolamento térmico acústico. E ela é um grande mercado, um mercado que hoje necessita de inovação e necessita de diferenciação. E nós, como TNS, buscando levar essa nanotecnologia a esse mercado, a fim de atribuir e gerar ainda mais, movimentar ainda mais e fomentar esse mercado, nós atribuímos os nossos nanomateriais, a fim de diferenciar, né, incorporar esses nanomateriais dentro da matriz polimérica das espumas, levando assim essa diferenciação, melhorando leveza, tentando cada vez mais diminuir o custo, melhorando as propriedades físico-químicas desse material para levar até o consumidor final um produto de qualidade. E aí a gente vê um grande cenário, né? 2 grandes segmentos que estão dentro de espumas, que são espumas flexíveis e que são espumas rígidas. E aí as particularidades, né, desses 2 grandes blocos. A gente vem durante o processo de... Por favor, perfeito, obrigado. Durante o processo da fabricação das espumas, a qual espumas flexíveis e rígidas, elas são diferenciadas pelo processo de polimerização, pelas matérias-primas, logo pelas cadeias e as ramificações que tem nesse processo. Rígidas, muito voltadas, né, para aplicação em indústrias da construção civil, logo espumas flexíveis voltadas para aplicações comuns do que a gente vê no nosso dia a dia, né? Sofá, colchões, travesseiros, esponjas de lavar louça, entre tantas outras aplicações que são esse grande bloco de espumas flexíveis. Logo, nós vemos um grande desafio nesses 2 grandes blocos, né? Desafios que são a proliferação de micro-organismos como bactérias, como fungos e, mais recentemente, micro-organismos como vírus, né, que vêm atuando dentro desse segmento, que levam a perdas de grandes produções durante a armazenagem desses materiais, levam um elevado índice de mau odor, a gente pode colocar assim, né? A gente vive em contato com espumas, aí eu colocaria 1/3 da nossa vida, né? A gente dorme, a gente veste, em muitos contatos está direto com espumas, e nós garantirmos que aquela espuma que está no nosso contexto não apresente esse mau odor é muito importante no nosso dia a dia. Então, garantir que essas espumas não levem à proliferação de micro-organismos e não apresentem mau odor é muito importante no dia a dia. Logo, garantindo essas características, não perdendo as características físicas como cor e logo as propriedades mecânicas
que esse material tem que desempenhar é um grande desafio. E é assim que nós entramos com os nossos materiais para gerar diferenciação. Então, a TNS, nós desenvolvemos nanomateriais, nós levamos esses materiais para a ponta, a fim de levar diferenciação e inovação para esse segmento. E aí a gente fala de como que nós vamos diminuir a proliferação de odor, como que nós vamos diminuir a proliferação de bactérias e fungos causadores por esse mau odor. Então, incorporando essas nanopartículas dentro do processo de fabricação das espumas, garantindo que esses nanomateriais decorrentes da sua elevada área superficial estejam adequadamente em toda a superfície das espumas, nós conseguimos uma proteção antimicrobiana contínua e duradoura. O que a gente pode falar sobre essa proteção contínua e duradoura, né? Ela atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, nós não precisamos incidir luz, nós não precisamos fazer um processo de limpeza sobre aquela superfície. Os nossos materiais, eles estão atuando de forma invisível a controlar todos os micro-organismos que ali estão presentes. Dessa forma, consegue inibir o crescimento, muitas vezes, de bactérias e fungos que levam a essa geração de mau odor, e assim nós conseguimos garantir que aquele nosso material final tenha essa adequada compatibilidade e garantia de diferenciação. Logo, leva à redução de riscos de contaminação cruzada. Então, se tratando de pandemia, né, a gente pensa numa cadeira de banco, por exemplo, onde tem espuma, tem tecido, ali pode ser um risco de contaminação cruzadas. Então, nós garantimos que esse material também é presente em eficiência antiviral, é algo muito importante para o momento atual que nós estamos vivendo. E um outro ponto muito importante, que a gente pensando aí no contexto de tecnologia do sono, nós falávamos sobre ácaros, né? E esses materiais, como eles influenciam e geram alergias respiratórias, e nós conseguirmos controlar essa proliferação ou limitar, né, esse crescimento desses ácaros naquela superfície é algo muito importante para esse segmento. A gente fala de travesseiros, a gente fala de colchões, fala de sofá. Em todo esse contexto, nós estarmos atribuindo esses nanomateriais, diminuindo ou contribuindo para limitar a proliferação desses ácaros e logo limitando e combatendo as alergias que esses ácaros causam, também é muito importante. Logo, a TNS também pensa de forma sustentável. Nós criamos produtos baseados em química verde, produtos que levam, sim, muita inovação no seu DNA, porque nós buscamos entregar essa tecnologia, mas ao nosso consumidor final, pensando muito no meio ambiente a qual nós estamos inseridos, né? Então, a gente busca, assim, formulações baseadas em química verde, que cuidam do meio ambiente e que entregam inovação e diferenciação ao nosso consumidor final. E aí vem um ponto muito importante, gente, de se falar, né? Que a gente pensa no processo de fabricação de espumas e a gente, poxa, Gilberto, como é que seria incorporar esses materiais durante o processo de fabricação? Então, os nossos materiais, as nossas nanopartículas, elas são facilmente incorporadas durante o processo produtivo e, muito além disso, elas não alteram as propriedades mecânicas do material final. Então, vamos falar de propriedade mecânica, ela não altera a temperatura de processo de fabricação das espumas, ou seja, nós não precisamos estar modificando ou controlando as temperaturas, isso é algo primordial no processo de fabricação de espumas, e nosso aditivo ele estará contribuindo e auxiliando para um processo produtivo a qual já vem sendo utilizado. Ele não altera a densidade do material, uma característica importante das espumas finais, e logo também não altera a porosidade. Então, é de fácil incorporação e não altera em nenhum momento o processo produtivo do material.
E nós falando desses desafios, a gente comenta aí nesse slide que está presente para vocês, alguns dos nossos resultados, a qual nós já observamos a redução de bactérias e também, no caso, são 2 bactérias, né, em tempos diferentes e em normas diferentes. Então, a TNS, ela busca muito levar essa inovação, mas trazendo muitas certezas aos nossos clientes. Então, todos os nossos resultados, eles são validados frente a laboratórios independentes com normas internacionais. No caso, essa tabela que eu estou apresentando são 2 normas, a TCC 100 e a STM E2149, a qual buscam a avaliação de bactérias nas superfícies das esponjas, umas é comparado de forma estática, a TCC 100 e a STM E2149 é de forma dinâmica, a ponto de entender qual é o melhor contexto de aplicação e validação desses materiais. E, recentemente, como eu já venho comentando anteriormente, eu não trouxe uma tabela, mas eu trouxe um mecanismo de ação. Nós já validamos os nossos aditivos, quando impregnado em esponjas, para a ação antiviral desses materiais. Então, a gente fala de pandemia, fala de SARS-CoV-2, no passado nós vimos falando de influenza, entre tantos outros vírus, e hoje nós podemos sim fazer esponjas, ou espumas no caso, né, que tenham essa ação antiviral. Além da ação bactericida e fungicida, também atribuímos essa ação antiviral. E aí vocês podem me perguntar como é que funciona, como é que atuam esses nanopartículas quando incorporadas nas esponjas para eliminação daqueles vírus que, quando estão presentes naquelas superfícies, podem gerar uma contaminação cruzada. Então, os nossos aditivos, eles levam a um rompimento da camada bilipídica, que, em questão de vírus envelopados, é uma camada de gordura que tem sobre a superfície. Os aditivos, por meio de trocas iônicas, no caso íons de prata ou íons de cobre, levam ao rompimento dessa camada bilipídica, inibindo a replicação do DNA e do RNA, levando assim a uma inativação dos vírus acima de 99,9%. Então, é uma das formas, um mecanismo que a literatura vem colocando e que nós utilizamos muito, é o mecanismo de rompimento da camada externa que encobre o vírus e que leva a essa replicação e a contaminação cruzada em diferentes materiais, em diferentes superfícies. Então, é assim que o nosso aditivo age, a ponto de destruir essa camada, inibindo a replicação do DNA e RNA final. E aí, nós temos um grande campo de aplicação, atuação em espumas flexíveis. Hoje a gente vê no mercado espumas bactericidas, já estamos vendo espumas antivirais nos mais variados segmentos, né? A gente está vendo aí uma esponja de cozinha, uma cama e um tênis. E nesse contexto, a gente fala de propriedades antimicrobianas nesses 3 produtos, ou nesses 3 grandes blocos e segmentos de produtos, né? Na parte de tecnologia do sono, a gente está envolvido diretamente a proliferação daqueles ácaros que eu vim comentando anteriormente. Nós diminuirmos a proliferação de mau odor e desses ácaros é de extrema importância. No caso de calçados, a grande indústria calçadista, a gente tem palmilhas, né? Todo nosso tênis, que é o que, se eu posso colocar assim, ele tem uma palmilha, essa palmilha é feita de espumas, e nós garantimos que aquela palmilha não leve à geração de mau odor causado por bactérias, é extremamente importante e é um diferencial aquele produto que está sendo entregue lá na Pronto. E aí eu tenho um case que eu vou mostrar para vocês, que é um exemplo de aplicação do nosso aditivo incorporado tanto na esponja, na espuma, aquela partezinha amarela, quanto na parte abrasiva, né, que comporta essa esponja de cozinha, como nós possamos ver aí. Nosso aditivo, quando incorporado junto ao processo de fabricação das espumas, incorporado junto ao poliol do processo, ele levou uma eliminação de 99,9%
por cento das bactérias e também dos vírus presentes quando incorporados naquela estrutura daquela esponja. E nós temos duas formas de aplicação, ou dois aditivos, né, na forma de pó ou na forma de líquido, que podem ser utilizados para o processo de fabricação dessas espumas. É importante ressaltar que esses aditivos eles são compatíveis com todos os tipos de espumas e de matéria-prima para a fabricação desses materiais, e geralmente eles são misturados com o poliol durante o processo de fabricação. Então, aditivos à base de líquido, no caso, que são os mais usuais, nós dispersamos durante o processo de fabricação na água do sistema, e essa água é incorporada durante o processo de tratamento, de expansão da espuma, né? E aí a gente consegue incorporar esse aditivo em toda a superfície do material. Chegando a uma parte final da apresentação, gente, não me estendendo muito, é importante falar que a TNS ela preza pela clareza das informações. Então, junto com seus parceiros, a gente leva todas as validações em laboratórios externos, certificados, que seguem um rigoroso padrão de qualidade. E todos os nossos parceiros, os nossos materiais ou os produtos desses nossos parceiros, eles são validados frente a normas nacionais e também internacionais. No caso, eu trouxe três principais que a gente utiliza nesse segmento: a ISO 18184, que é principalmente voltada para a avaliação da atividade antiviral desses materiais, e também a TCC 100 e a STME 2149, voltada para a avaliação da atividade bactericida desses materiais. E é importante falar dos produtos TNS, né? Eu não levei muito o que é TNS, mas falando do que são os nossos produtos. Nós somos uma empresa de vertente nanotecnológica, com produtos à base de nanoprata, nanocobre, zinco submicrométrico. Também atuamos com materiais de compostos nitrogenados em escalas nanométricas. A gente fala de produtos em escala de 10 a 20 nanômetros, disponíveis tanto na forma de pó ou líquido. E muito recentemente, no dia de ontem, nós tivemos um resultado muito importante, que um dos nossos aditivos está validado junto ao selo Ecotex, né? Então, é um selo muito importante internacionalmente, e o nosso aditivo hoje, ele tem essa certificação. Nós podemos levar esse aditivo para a União Europeia, para os Estados Unidos, porque nós temos toda essa certificação mundial e válida para o nosso aditivo, para ser levado para o consumidor final. E falando um pouquinho do contexto TNS, né, nós não atuamos apenas em espumas, nós atuamos em outros segmentos, assim como têxtil, cerâmicas, polímeros, carvão, laminados, e também atuamos na linha agro e na linha chem. Então, a TNS é uma empresa hoje que o core business é voltada para a indústria química, mas também tem um foco muito forte no desenvolvimento da linha no agronegócio, na linha de cosméticos. Então, um outro ponto, gente, quem conseguir agora, quiser um pouquinho mais de informação sobre o que é a TNS, como nós atuamos no segmento de espuma, pode colocar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, que vocês vão conseguir baixar o nosso e-book, que é um complemento e trazendo mais informações sobre o que eu trouxe nessa apresentação, ou podem também entrar em contato conosco via contato@tns.com para baixar ou solicitar esse e-book e também maiores informações. Eu, assim como todo o time de engenharia de aplicação, o time técnico da TNS, estamos à disposição para auxiliar vocês a eventuais dúvidas, levar essa inovação e essa diferenciação dessas nanopartículas até o produto final, e estamos aqui sempre à disposição de vocês para fazer esses desenvolvimentos acontecerem.
Gilberto, me ouve? Se ouve, sim, Simone. Então tá bom. Muito obrigada, muito interessante tudo que você apresentou. E já temos algumas perguntas. A primeira é: qual a quantidade recomendada para adição na formulação? É uma ótima pergunta, Simone. Como nós falamos de escala de nanomateriais, a concentração de matéria ativa, que é o que a gente pode colocar assim, junto à esponja como um todo, é em torno de 0,1 a 0,2% desse material em peso seco da espuma final sobre a superfície. Então, uma quantidade muito pequena que consegue atribuir características como fungicidas, bactericidas e também antivirais a esses materiais. Por isso que nós trabalhamos em escalas nanométricas, com a concentração muito pequena, você atribui um diferencial muito grande a esses materiais. Ótimo. A outra é: como você avalia o uso da nanotecnologia em espumas de PU no mundo e no Brasil? Outra pergunta muito interessante, né? A gente fala de PU, a gente sempre pensa em questão ambiental, né? Mas a gente vê, como o pessoal da apresentação anterior comentou, são espumas que hoje são usuais, que têm que ser utilizadas, mas que têm que ser melhoradas, né? A gente sempre pensa em tecnologia, desenvolvimento, atribuir novas características, atribuir conceitos ambientais a esses materiais, pensando sim em sustentabilidade. Então, hoje é algo que é usual, que será ainda muito usual e que é importante entender esse contexto e tentar melhorar, né? Melhorar o processo de fabricação, atribuindo novas características, garantindo segurança ao meio ambiente e também levar uma boa qualidade desse produto ao consumidor final. Ok. E uma última: o que é o selo Ecotex? O selo Ecotex, gente, é algo muito, muito recente que nós obtivemos aqui na TNS. É uma certificação internacional onde todos os nossos ingredientes ativos dos nossos produtos ou do nosso aditivo químico é validado frente a uma organização internacional voltado principalmente para o segmento têxtil, tá? E aí a gente consegue, ponto a ponto, eles avaliaram todos os nossos ingredientes ativos e garantiram que aquele nosso material ele é atóxico, que ele pode ser incorporado e ser adicionado sobre uma superfície têxtil. E a gente fala de superfície têxtil, né? A gente pensa em colchões, pensa em travesseiros. Toda a espuma, de certa forma, ela tem está em conjunto, trabalhando em conjunto com uma superfície têxtil. E poder também, além da espuma, adicionar um aditivo à base de nanopartículas sobre a superfície têxtil, tendo essa certificação internacional que garanta essa baixa toxicidade do produto, que o produto apresenta essa sustentabilidade e leva esse diferencial ao material final, é muito importante. Então, isso é um pouquinho do que é o selo Ecotex. Eu posso apresentar um pouquinho mais posteriormente. Se alguém quiser entrar em contato, fico à disposição para mandar os principais pontos do que é o Ecotex e como que a gente pode levar, ou como que a gente obteve essa certificação muito importante no cenário internacional. Ok, muito obrigada, Gilberto. Qualquer outra pergunta que vá surgindo, a gente encaminha para você por e-mail, tá bom? Eu que agradeço, Simone, a gente fica à disposição e esclarecer eventuais dúvidas. Abraço a todos. Abraços, muito obrigada.